Então nós iniciamos essa semana, iniciamos hoje, as comemorações do aniversário da nossa igreja, 42 anos de igreja organizada. É lógico que ela tem mais tempo, se nós pensarmos que a igreja é o ajuntamento dos crentes, né? Mas ela foi organizada há 42 anos atrás. E nós estamos aí comemorando com essa Semana Teológica. O que é essa Semana Teológica? O que será a Semana Teológica? Nós teremos várias pessoas aqui falando sobre assuntos teológicos, assuntos importantes. Às vezes, quando nós falamos sobre isso na igreja, mesmo sendo nós reformados, calvinistas, presbiterianos, às vezes para nós soa mal, soa ruim. Mas teologia, doutrina, dogma, essas coisas assim, parece que elas soam meio mal. Mas na verdade não, gente. Na verdade não. Às vezes a forma como são apresentadas as palestras teológicas são diferentes de uma pregação. Às vezes é diferente a forma de apresentação, mas o conteúdo daquilo que se é apresentado é extremamente fundamental e importante para nós. Porque a igreja de Cristo, ela se sustenta pela fundamentação teológica que ela tem, pela doutrina que ela tem. E a igreja, ela funciona e ela vive em função ou como resultado daquilo que ela crê. Aquilo que nós cremos é o que nós fazemos, é o que nós praticamos. E aquilo que se nós cremos de uma maneira às vezes errada, ontem mesmo lá no Vale do Ribeira, a gente esteve falando, eu peguei até o mesmo assunto que nós falamos no retiro, sobre a questão da diferença entre o arminianismo e o calvinismo, e é muito bom, porque mesmo lá naquele encontro de homens presbiterianos, lá no Vale do Ribeira, depois que acabou a minha fala e tal, a gente conversando ali, algumas pessoas falaram, olha, foi muito boa a palestra. Algumas pessoas não gostam, outras gostam, em função do que não gosta, porque a doutrina, esse negócio, isso não é por aí, a gente quer algo mais prático, mais dinâmico e tal. Mas se a gente não tiver a doutrina, o que a gente vai ter? Então, a gente como igreja presbiteriana de Itanhaém, o nosso desejo é que a cada ano a gente possa fazer um encontro como esse, trazer assuntos que são extremamente importantes para a vida da igreja e quem sabe ser o início de um futuro instituto bíblico aqui na nossa região, porque a gente queria muito que na nossa região tivéssemos um instituto bíblico que preparassem obreiros, preparassem pessoas, líderes para o serviço cristão, capacitando conforme o conhecimento de cada professor, de cada um que possa dar aula. Então a gente tem essa ideia, essa pretensão, e se Deus nos permitir, e eu trago isso até como motivo de oração para a igreja, que Deus nos permita, num breve tempo, termos um instituto bíblico aqui na nossa região. É muito importante, amados, porque o crescimento da igreja, o avanço da igreja se dá muito pelo trabalho, não somente do trabalho pastoral, mas do trabalho da liderança, o trabalho dos irmãos, o serviço que os irmãos prestam a Deus no dia a dia. E é por aí que a igreja vai crescendo. E quanto mais conteúdo doutrinário nós tivermos, quanto mais conhecimento, quanto mais firmeza e mais convicção nós tivermos naquilo que nós cremos, com certeza melhor será também o nosso serviço prestado a Deus. A cidade de Jacupiranga, eu estive pregando lá também no sábado, ela tem 70% da sua população evangélica. 70% da população é considerada evangélica, lá em Jacupiranga. Os irmãos conhecem, né? Você é de lá, não é, Romeu? Romeu é de lá. Então não posso falar mal. Eu vou falar bem. O que eu quero destacar é o seguinte, irmão: 70% de uma população sendo evangélica, 30% não sendo, até o próprio pastor lá, o reverendo Marquinhos, não é Marquinhos, mas como a gente estudou junto, eu chamo ele de Marquinhos. Ele disse o seguinte: se houvesse uma relevância mesmo
na atuação da igreja, desses 70% de crentes que existem lá na cidade, nem carnaval teria na cidade. E ele compartilhou que aquela região ali é uma região de muita prostituição. É isso, Romeu? Ali, por causa da BR ali, né? É uma região de muita prostituição. Então, alguma coisa é estranha, não é estranho? 70% de uma população, lógico que é uma cidade só, mas se nós formos ali para Cajati também é uma cidade onde quase 50%, 60% da população se diz evangélica. E é uma região extremamente complicada nesse aspecto, né, da prostituição, principalmente. Meninas lá que se vendem a troco de uns trocados e tantas outras coisas mais. Então, onde está a relevância da igreja? Danilo compartilhou aqui sobre a nossa igreja, né, o fato da nossa igreja ser uma igreja missionária, uma igreja que planta igrejas, e de fato é verdade isso. É de fato uma verdade. Mas às vezes nós mesmos não temos essa visão da nossa própria igreja. Esse ano nós estamos com esse projeto da igreja no campo, ou seja, a igreja visitando os campos que ela tem. Porque muitos de nós não conheciam os irmãos das outras congregações que são membros desta mesma igreja. Então, isso é só para mostrar, amados, que para nós sermos relevantes, nós precisamos estar antenados, temos que estar ligados não somente ao aspecto prático das coisas, mas ao aspecto teológico. Por quê? Por que termos congregações? Por que abrimos campos de trabalho? Por que abrimos novas igrejas? Por que fazer isso? Não seria melhor, simplesmente a nossa igreja já está estabelecida, não seria mais razoável simplesmente nós nos preocuparmos com o nosso crescimento interno aqui, com a nossa edificação? Por que ficamos nos preocupando com trabalhos fora? Temos que nos deslocar daqui para lá, temos que investir recursos financeiros, né, abrir mão de membros para que trabalhem nas congregações, né, e aí a igreja diminui ao invés de crescer, e outras coisas desse tipo assim. Por quê? Por que abrir novas igrejas? Nós temos que fazer isso? É obrigação nossa fazer isso? Temos o dever de fazer isso ou não? Qual a importância de novas igrejas serem abertas? Qual a importância disso? Não basta uma igreja só em Itanhaém? Por que não construímos um templo enorme, 1.000, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, e juntamos todas as igrejas numa só? Não seria melhor? A nossa fala de hoje, eu não pedi permissão para ele, mas ele não se oporia, tá certo? Oporia. Se não tiver, acabou de estar, inventei agora aqui. Tá? Nesse opor, Reverendo Augusto de Nicodemos, há um tempo atrás, ele escreveu um artigo sobre Paulo, plantador de igrejas, repensando fundamentos bíblicos da obra missionária. E ele toma o apóstolo Paulo como o modelo de um plantador de igreja. Esse artigo ele foi escrito em 1997, uma revista chamada Fides Reformata, uma revista teológica do Seminário Presbiteriano JMC, José Manuel da Conceição. E quando nós falamos da questão da Semana Teológica, eu já logo queria falar sobre este assunto da igreja ser relevante. E eu logo pensei neste artigo do Reverendo Augusto de Nicodemos. E eu, com certeza, quando a gente usa o material de outra pessoa, não é pecado, não é errado, não é anti-espiritual, não é menos espiritual, certo? Seria tudo isso se nós não disséssemos de quem é. Se nós disséssemos, olha, fui eu que fiz isso. Então eu vou usar este material dele, este artigo dele, que tem tudo a ver com uma igreja missionária relevante. No atual momento, eu não prepararia um material melhor do que esse aqui. Reverendo Augusto de Nicodemos é um excelente mestre, doutor, pós-doutor
fazendo seu pós-doutorado agora, terminando, fazendo sobre o assunto do apostolado. Porque hoje em dia, muitas igrejas são apostólicas. Igrejas têm apóstolos. É bíblico isso? É correto isso? Alguém pode intitular-se apóstolo? Então ele está fazendo seu pós-doutorado com esse tema do apostolado na igreja, apostolado hoje em dia. E logo que sair o material dele, vai ser interessante a gente tomar conhecimento disso também. Amados, então vamos lá. O nosso tema é, alterando aqui o tema que ele deu para o artigo dele, é igreja missionária, ela é relevante. Nós pretendemos ser, queremos ser, estamos caminhando para ser uma igreja missionária, uma igreja envolvida com a causa de Deus, com a obra de Deus. E quando falamos em igreja, sempre temos que pensar no seguinte: igreja somos nós, igreja são pessoas, e igreja é muito mais do que somente nós. A igreja é todo o corpo de Cristo. A igreja é composta de todos os eleitos de Cristo, todos aqueles que viveram antes de Cristo e são dele, e todos aqueles que viveram e viverão depois de Cristo, que são dele. Essa é a igreja invisível. A igreja, alguns já estão lá no céu, outros ainda estão aqui na terra, outros ainda vão nascer. Essa é a igreja invisível. Mas há a igreja visível, da qual nós fazemos parte, da qual a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma denominação que faz parte da igreja visível que está na terra, atuando, a igreja militante, cheia de pessoas, professas, os filhos dos crentes. Essa é a igreja visível. Então, estamos falando de pessoas. Então, quando nós falamos de igreja missionária é relevante, nós estamos falando que nós temos que ser relevantes, que nós temos que ser missionários, cada um de nós, e sermos relevantes. Não somente ser missionário, mas sermos relevantes na nossa missão. Tudo bem? Estamos juntos? Até aí? Sim? Ok, glória a Deus. Então vamos lá. A igreja americana, Catedral da Esperança, alguém conhece? Já ouviu falar? Igreja nos Estados Unidos, chamada Catedral da Esperança. Ela fica em Dallas, no Texas. Vocês que gostam muito de viajar lá para os Estados Unidos, passem lá para conhecer. É uma das maiores igrejas da denominação Comunidade de Igrejas Metropolitanas dos Estados Unidos. Ela está entre as que mais crescem na América, como uma média de 1.600 pessoas. Olha que bacana, hein? 1.600 pessoas. Aqui não cabem 300, 400, não cabe. Seria muito espremidinho. 1.600 pessoas. Nos domingos pela manhã, olha aí, assim você ia gostar disso, superintendente da escola dominical. 1.600 pessoas de manhã na igreja. Sem contar que nos Estados Unidos, eles têm o costume de terem seus trabalhos de manhã, aos domingos. E à noite, poucas igrejas têm os cultos à noite. Para eles o costume é mais pela manhã. 1.600 pessoas nos domingos pela manhã na escola dominical. Isto a coloca na faixa de 1% das igrejas nacionais que tem mais de 1.000 membros. O pastor da igreja, Michel Piazza, já está se queixando de que o espaço é pequeno e deseja comprar um novo prédio. Tudo de bom, né, gente? Uma igreja parece extremamente relevante, não é? 1.600 pessoas de manhã na escola dominical é muito relevante. Surpreendentemente, trata-se de uma igreja que atende a população homossexual e lésbica. Piazza, esse pastor, ele deseja tornar a catedral numa catedral psicológica, que venha a servir como centro espiritual mundial dos homossexuais e lésbicas cristãos. Olha que legal. Homossexuais, lésbicas, que seria a mesma coisa, né? Só que feminino aqui, cristãos. Não é que eles se converteram e se tornaram cristãos, é que eles são homossexuais, são lésbicas, mas são cristãos. E essa igreja atende essas pessoas. Legal, sem preconceito, tudo normal, na boa. 1.600 pessoas e está crescendo, e crescendo, e crescendo. Esse exemplo aqui, essa citação, é só para mostrar para nós que é perfeitamente possível fazermos uma igreja
local, como essa, por exemplo, essa nossa aqui, crescer, sem sequer nos apegarmos à questão teológica, à questão bíblica. Basta termos uma grande ideia, basta termos um público-alvo que nos interessa, e basta a gente começar a tratar e a trabalhar com essas pessoas e tal. Precisamos necessariamente de questões teológicas, não precisamos necessariamente de um referencial bíblico, teórico, bíblico, para nos direcionar. Porque o objetivo é o quê? Crescer. A separação entre teologia e missões tem causado graves problemas à Igreja de Cristo. E isso é um sério problema. Quando nós separamos teologia, estudo bíblico, doutrina, de vida. Olha, a minha vida não tem nada a ver com teologia. Teologia é que eu estudo. Se eu estudo se eu quiser também. Se me interessar. Dá muito trabalho, é muito complicado, é muito difícil. Teologia... Então, quando a gente separa teologia de missões, de vida, é que as coisas começam a se complicar. É isso que acontece, que aconteceu, está acontecendo com essa igreja. Lógico que existem muitas outras igrejas, com outras referências, com outras características. Mas ela separou. Teologia não é importante. Para que estudar a Bíblia? Para que conhecer a Bíblia? Não importa. A gente usa alguns textos bíblicos da forma como a gente acha que deve ser usado, de uma maneira simpática, e tudo bem. Estabelecemos ali as nossas regras e tudo certo. Até algum tempo atrás, missões eram o resultado do quê? Do nosso conhecimento teológico. Por que alguém saía da sua cidade, do seu país, e ia para um campo missionário? Por quê? Porque essa pessoa tinha convicções de que a Bíblia dizia para ela: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Vocês já ouviram falar do missionário batista, William Carey? Ele era, apesar de ser batista, ele era calvinista, ardoroso na sua compreensão teológica. Ele tinha um coração inflamado por missões. Ele não podia compreender a obra missionária como outra coisa senão a extensão de suas convicções como crente no Senhor Jesus Cristo. Por que ele se dedicou a missões? Porque ele entendia que era isso que Deus queria que ele fizesse. Ele entendia pelo conhecimento das Escrituras que ele tinha que ser um missionário, que ele tinha que servir a Deus, que ele tinha que anunciar, que ele tinha que proclamar o Evangelho, seja perto ou seja longe. Ele tinha essa convicção bíblica. Então estamos vendo o quê? Que não podemos separar a teologia das missões. E missões, quando a gente fala missões, nós falamos do nosso serviço, daquilo que prestamos a Deus, como servos dele, como missionários que somos. Porque o Senhor deu uma ordem para que todos nós, para que a sua igreja vá e pregue o Evangelho. Isso é um conhecimento teológico que deve se refletir na prática diária. Mas infelizmente a separação entre teologia e missões tem penetrado nas igrejas e nas organizações missionárias, produzindo efeitos muito danosos. Muito danosos. Nós vemos muitas igrejas, e até as nossas igrejas mesmo, presbiterianas, muitas vezes, dissociando, separando a teologia das missões. Às vezes nós fazemos isso, às vezes sem perceber que estamos fazendo. E aí, se estivermos fazendo, nós precisamos repensar, rever os nossos conceitos, segundo as Escrituras Sagradas. A atividade do apóstolo Paulo como plantador de igrejas, como alguém que saía e saiu plantando igrejas, nessa atividade dele nós vemos como ele junta as duas coisas. Paulo foi um teólogo tremendo, talvez o maior teólogo que a igreja já teve, aquela pessoa que mais entendeu os ensinos de Cristo e que mais expôs, mais ensinou
a teologia, a doutrina de Cristo. Foi o mestre dos mestres, aí, humanamente falando, é lógico, o mestre dos mestres é Cristo, né? Mas foi o cara, o teólogo. Mas também foi o maior dos missionários, considerado assim por muitas pessoas. Então, como é que nós podemos ver teologia e missões juntas? Nós podemos ver olhando para a vida de Paulo. E olhando para a vida de Paulo, nós podemos depois fazer uma comparação com a nossa própria vida. Talvez nós não alcancemos a dimensão que ele alcançou. Talvez não. Talvez Deus não tenha isso para nós. Mas a mesma motivação de Paulo pode ser a nossa motivação. E aí sim, mesmo que nós não alcancemos aquilo que Paulo alcançou, algo mais nós vamos alcançar, algo mais nós vamos fazer, algo mais nós vamos produzir. A nossa vivência pode ser diferente. Paulo, amados, após a sua morte, ele, do ano 47 ao ano 57, quando ele desenvolveu o seu ministério, ele plantou igrejas em 4 regiões imensas. Por exemplo, Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. E ele desenvolveu um trabalho tão grande, missionário, que ele chega a dizer, está lá registrado em Romanos 15, 23, que ele já escrevendo aos romanos, né, ele diz: olha, eu já não tenho mais campo aqui, eu tenho que ir para outro lugar, para outras regiões, porque aqui o Evangelho já foi anunciado. Nessas regiões todas, uma região extensa, continental, enorme. 2 continentes talvez. E ele diz: olha, eu já não tenho mais trabalho aqui, eu tenho que ir para outro lugar. Em 10 anos de ministério, plantando igrejas, anunciando o Evangelho e plantando igrejas. Um teólogo, conhecedor das Escrituras e um tremendo missionário. Qual era a motivação de Paulo? O que levava Paulo a sair plantando igrejas, organizando comunidades por onde quer que ele passava? O que motivava o apóstolo Paulo? O que movia Paulo não eram arroubos de piedade, não era espírito proselitista, não era amor ao lucro, não era popularidade ou qualquer outra motivação similar. Não era nada disso que motivava Paulo. Porque inclusive essas motivações não teriam suportado as angústias que ele enfrentou. E nós conhecemos um pouco da história de Paulo e vemos o quanto ele foi perseguido, o quanto ele sofreu. Será que essas motivações periféricas seriam suficientes para mantê-lo firme no seu propósito? Não. Porque no momento das perseguições, se ele visava apenas o lucro, eu acho que ele abriria a mão. Se ele visava apenas popularidade e estava sendo perseguido, ele abriria a mão. Então o que motivava Paulo? Paulo estava motivado por suas convicções teológicas, pelo seu conhecimento das Escrituras. Isso era o que motivava o apóstolo Paulo. O seu conhecimento teológico, suas convicções, suas crenças. Era isso que o motivava e o movia. Sua ação missionária era resultado dessas convicções, e elas eram de tal natureza que impeliam o apóstolo a ir ao mundo para proclamar o Evangelho e plantar novas igrejas. Nós poderíamos até parar agora um pouquinho e pensarmos: quais são nossas convicções teológicas? O que nós cremos? No que nós estamos fundamentados? Nós podemos até dizer: eu estou fundamentado em Cristo Jesus, que é o meu Salvador. Amém. Só isso? Se Paulo estivesse fundamentado apenas no fato de ter sido salvo por Cristo Jesus,
Ele poderia simplesmente ter ficado onde estava, esperando a morte chegar para ser levado para a glória. Quais são as nossas motivações? Quais são as nossas convicções teológicas? A primeira convicção de Paulo é que ele estava vivendo nos últimos dias. Às vezes a gente pensa nessas coisas, né? Ó, se o mundo fosse acabar amanhã, o que você faria? Não, vamos pensar. O que eu faço? Pensa aí. O que você faria se o mundo fosse acabar amanhã? Você quer certeza, ó, o mundo vai acabar amanhã. Amanhã vai ser o último dia. Ao meio-dia não, a 1h, que vai dar tempo de almoçar. A 1h, o mundo vai acabar. 1h da tarde. O que você faria? Talvez nós viajássemos, talvez nós fizéssemos as pazes com alguém, talvez nós matássemos alguém, né? Antes do mundo acabar, esganava aquela pessoa que estava louco já para fazer isso. Tem muita coisa para fazer, né? Porque amanhã, a 1h da tarde, é pouco tempo. Mas talvez a gente fizesse um monte de coisa. Assistir o último dia do Big Brother Brasil, né? Não sei nem se já acabou isso daí, eu acho que quem sabe, tem gente que gosta. Que outra coisa, sei lá. Curtir, não sei. O que Paulo fez? Uma das convicções dele é que os últimos dias estavam próximos. Ele já estava vivendo os últimos dias. Ele tinha a expectativa de que Cristo estava para voltar. Que o fim dos tempos já estava aí. Pense nisso. Se você tivesse essa convicção, se eu tivesse essa convicção, o que eu faria? Será que eu viveria da mesma forma? Será que você viveria da mesma forma? Você faria as mesmas coisas, sabendo que o final dos tempos está aí, que já estamos vivendo os últimos dias? Então essa era a primeira convicção de Paulo. Lá em 1 Coríntios 10:11 está escrito o seguinte. Quem achar pode ler, por favor? Eu quero que vocês se cansem aí, durmam. Se alguém dormir ao seu lado, por favor, dá aquela cutucadinha de leve assim, na boa. Ou põe um braço assim por trás, assim, dá uma cutucadinha. Não deixa ninguém dormir, não. 1 Coríntios 10:11. O que diz aí? Ok, então olha aí, ó. Estas coisas sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos tempos têm chegado, o fim dos séculos tem chegado. Paulo escrevendo isso, ele escreve isso em outras oportunidades também. Paulo está olhando aquilo, os acontecimentos, as coisas estão acontecendo, o cumprimento de certas profecias, de certas coisas, ele está vendo coisas acontecendo e ele já tinha visto, não o Cristo necessariamente, né? Mas ele está vendo coisas assim, está falando, nós estamos vivendo o final dos tempos, nós estamos vivendo já o final dos séculos. Então essa é uma das coisas que o motiva, essa é uma das convicções teológicas que ele tem, que o motiva a viver. Seria a mesma coisa que nós pensamos, às vezes nós pensamos assim, ainda tem muito tempo para a gente viver, não vai ser na nossa geração que o mundo vai acabar, ainda tem muita coisa para acontecer. Pode até ser verdade, porque não aconteceu na época de Paulo. A volta de Cristo não se deu na época dele, apesar dele ter essa expectativa, dele observar as coisas e entender que poderia ser naquela época. Mas a convicção dele de que os finais dos tempos existem, que poderia ser na época dele, o levou a viver de uma maneira diferente. O levou a viver plantando igrejas, proclamando o Evangelho, anunciando o Evangelho de Cristo Jesus. Porque a mente dele se concentrou nisso. E no que nós pensamos? Quanto tempo ainda nós temos?
Quanto tempo vai demorar para Cristo voltar? Ainda tem muita coisa para fazer. Jesus não volta, por favor. Eu ainda tenho muita coisa para fazer. É um pouco diferente, né? De Paulo. Eu acho que é um pouquinho diferente. Seus dias eram um período fantástico da história da humanidade, em que todas as antigas promessas de Deus estavam sendo cumpridas através da vida e obra de Jesus. Ele estava convencido de que a era escatológica prometida pelos profetas havia raiado pouco antes da sua conversão, que a plenitude dos tempos, ou do tempo, havia se consumado, que a vinda do Filho de Deus em carne ali estava se manifestando. Paulo tinha essa convicção. Ele estava vendo as profecias se cumprindo. Ele falou: estamos vivendo os últimos tempos. Ele tinha essa convicção. É algo que nós podemos parar e pensar também. Quanto tempo a gente vai viver? Mesmo que Cristo não volte, quanto tempo você vai viver? Quanto tempo eu vou viver? Quem sabe? E durante esse tempo que a gente tem de vida, o que a gente vai fazer movido pelas nossas convicções teológicas? Quais são nossas convicções teológicas? Tudo bem? Estamos juntos ainda? Paulo, além dessa perspectiva que ele tinha da volta, da vinda de Cristo, do final dos tempos, na verdade, acontecendo ali diante dele, ele mesmo havia sido alcançado pelos efeitos do período em que ele vivia. Paulo mesmo foi alvo da obra ou da manifestação da presença de Cristo, do estabelecimento do reino de Cristo na terra. Ele mesmo foi alvo disso, porque ele foi alcançado pela graça salvadora de Cristo. Ele mesmo provou isso. Amados, isso é tremendo, isso é fantástico. Você está vivendo numa época, e vamos pegar aqui Paulo como exemplo. Ele era um perseguidor da igreja, ele era um incrédulo. Ele odiava o cristianismo em função de que achava que o cristianismo era contra o judaísmo. Era uma outra religião, e uma religião que vinha deturpar todo o judaísmo, porque foi no judaísmo que o cristianismo nasceu. O fundador do judaísmo ou do cristianismo era judeu. Os apóstolos, os primeiros apóstolos eram judeus. Todo o cristianismo saiu dali do judaísmo. E Paulo achava aquilo um absurdo. Ele era um perseguidor, e de repente algo acontece com ele. Na plenitude dos tempos, algo acontece com ele e a vida dele é modificada, transformada, e ele começa a entender o que estava acontecendo. Ele mesmo foi alvo disso. Não era algo simplesmente que ele conhecia, mas era algo que ele vivenciava. Foi algo que aconteceu na vida dele. Houve uma transformação na vida de Paulo. Houve uma mudança na vida de Paulo, plena, completa. Ele começa a ver tudo de uma maneira diferente. Ele era um perseguidor e agora passa a ser um defensor daquilo que ele procurava destruir. Vamos ler aqui 1 Timóteo 1, 12 a 15. Ele havia experimentado em sua alma o poder da nova era que havia se iniciado em Cristo Jesus. 1 Timóteo 1, 12 a 15. Se alguém quiser ler, pode fazer a leitura, tá bom? Transportou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que é em Cristo Jesus, que é a palavra digna de toda citação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Pronto, Paulo está relatando aí: olha, eu fui alcançado por essa plenitude dos tempos. Eu fui alcançado por esse mover, por essa ação de Deus. Isso o motivava a fazer o que ele fazia.
Ele tinha essa convicção de ter sido chamado, de ter sido alcançado para Deus. Paulo compreendia a sua época como o início de um tempo especial da história, em que Deus estava consumando o seu plano de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Paulo tinha essa convicção. Tudo que estava acontecendo apontava para Cristo. Era traído para Cristo. Cristo era o centro de tudo. Cristo era a revelação de Deus. Cristo era a consumação. Cristo era a revelação plena. Cristo era aquilo que todos esperavam. E Paulo foi alcançado por isso. Uma segunda convicção do apóstolo Paulo era que as antigas promessas de Deus estavam encontrando realização, concretização histórica na igreja de Cristo. Ou seja, o que significa isso? Era na igreja que a restauração de Israel, profetizada lá no Antigo Testamento, estava acontecendo. Havia promessas dizendo que Israel ia ser restaurado. Não tem isso, gente. A gente não lê isso no Antigo Testamento, que Israel será restaurado, Israel será restaurado. E o que Paulo está vendo acontecer? Israel sendo restaurado, judeus se convertendo, ele mesmo se convertendo, Israel sendo restaurado. E aí ele também vê que os gentios também estão se convertendo, que a plenitude dos gentios estão se convertendo. Os gentios estão, o evangelho está chegando a todos. Paulo está vendo isso acontecendo. São promessas lá do Antigo Testamento que ele vê acontecendo. Isso na igreja. Por isso é que Paulo chama a igreja de plenitude de Cristo, Efésios 1:23. E isso aqui é uma coisa importante em ter guardar, gente. O que é a igreja? Igreja, segundo Paulo, neste momento aqui, é a plenitude de Cristo. Olha só, a igreja é a plenitude de Cristo. Vamos pensar nisso um pouquinho? O que significa isso? A igreja é a plenitude de Cristo. Essa igreja aqui é a plenitude de Cristo? Sim? Essa nossa igreja é a plenitude de Cristo? Claro que não. Porque se essa igreja fosse a plenitude de Cristo, só essa igreja era o corpo de Cristo. A plenitude de Cristo, para Paulo, são todos os eleitos, são todos aqueles que vão ser salvos, que estavam sendo salvos e que seriam salvos, para se juntar com aqueles que já foram salvos antes de Cristo, por Cristo. O que é igreja, gente? Igreja não somos só nós. Existe igreja de Deus que ainda nem sabe que ela é igreja, que ela faz parte. Na verdade, ela não é igreja, acho que ela faz parte da igreja. Pessoas que fazem parte da igreja, mas não sabem disso. Então, olha só a convicção de Paulo. Quando ele fala de plenitude de Cristo, ele está falando: olha, existem pessoas que precisam saber que elas fazem parte disso. E ele está vendo isso acontecer com judeus, está vendo isso acontecer com gentios, formando um só homem, um novo homem, formado por judeus e gentios. É a igreja. E Paulo tem essa convicção, porque ele também está vendo ali que historicamente as coisas estão se realizando, se concretizando na igreja de Cristo. É por isso que Paulo fala da igreja como sendo um novo homem, uma nova criação, feita de judeus e gentios, o remanescente fiel de Israel e dos gentios, que agora está sendo trazida à obediência a Cristo Jesus. Então, aquelas promessas do Antigo Testamento, Paulo está vendo sendo realizadas. As pessoas estão sendo trazidas à obediência a Cristo, a fé em Cristo Jesus, conforme a gente vê lá em Efésios 2, 4, Colossenses também 3. Esse entendimento de Paulo sobre a igreja como comunidade escatológica é o que levava a sair plantando igrejas. Ele não fazia isso por um mero ativismo. Vou plantar igreja. Por que eu vou plantar igreja? Nós vamos começar uma nova igreja. Aonde? Vamos começar ali no bairro Gaivota. Por quê? Vamos lá, tem que fazer, vamos fazer. Paulo nunca faria isso.
Ah, por quê? Porque Gaivota não é o melhor lugar? Ah, então vamos fazer ali no Moarama. Ah, vamos fazer lá no Popiranga ou lá não sei aonde. Ah, por quê? Ah, porque tem que ter um lugar, vamos fazer. Tem que fazer, vamos fazer. Paulo nunca faria isso. Isso nunca seria um motivador para Paulo. Vamos fazer por fazer. Ele não podia fazer outra coisa, porque entendia exatamente o que era ser igreja. Era na igreja que as antigas promessas encontravam a plena consumação. Paulo fazia por quê? Porque ele queria ver a igreja salva, toda a igreja. Porque era isso que Deus queria que ele fizesse. Era isso que Cristo queria que ele fizesse. Ele queria ver os eleitos de Deus salvos, conhecendo. Ele queria ver a plenitude de Cristo. Olha só como isso abre a nossa visão missionária. Olha como isso abre o nosso envolvimento missionário. Porque a plenitude de Cristo não somos só nós, e nem está só aqui em Itanhaém. A plenitude de Cristo está espalhada por todos os cantos da terra. E é por isso que Paulo ia até os confins da terra. Porque senão ele poderia simplesmente abrir uma igreja e ficar ali trabalhando com ela. Ah, vamos ficar aqui, beleza. Já temos um grupinho legal, já dá para manutenção da igreja, dos trabalhos, sustento do obreiro e tal, sustento da coisa, beleza. Tem casa pastoral, está tudo tranquilão, beleza. Vamos ficar por aqui. Com isso ele perderia ou mostraria falta de visão da plenitude de Cristo. A terceira convicção de Paulo, amados, era que Deus o havia chamado para edificar essa igreja. Paulo tinha essa convicção. Não somente de que a igreja precisa ser estabelecida, a igreja precisa ser chamada, a igreja precisa chegar à sua plenitude, a completar-se com todos aqueles que foram eleitos por Deus, mas ela precisava ser edificada. Edificada de duas maneiras, né? Ele usa essa palavra, essa expressão, edificação, de duas maneiras. Uma delas é no sentido de expansão, de crescimento quantitativo. Paulo entendia que a igreja precisava crescer quantitativamente. O número de pessoas salvas precisava crescer, até porque ele está falando de plenitude. Paulo tinha essa consciência de que a igreja precisava crescer, mas ele não fazia isso por motivações erradas. Ele fazia pela motivação da plenitude de Cristo, do crescimento, porque os salvos são aquelas pessoas por quem Cristo morreu e que precisam ser chamadas para fazer parte disso, desfrutar dessa salvação e servirem a Cristo enquanto estiverem aqui. Ele tinha essa convicção e saía fazendo isso. Ele tinha essa ideia. É por isso que a gente vê Paulo usando essa palavra de edificação. Quando ele trata de alguns textos, ele fala de edificação como casa. A igreja, quando ele trata da igreja, ele chama a igreja de casa. Ou ele trata a igreja como templo. Porque ele está usando a figura de uma construção mesmo, como o próprio Danilo expressou aqui no começo do nosso culto. Como um templo, que existe uma base, uma fundação, um fundamento, e sobre esse fundamento vão se erguendo as paredes, colocando-se as janelas, aprontando tudo. Paulo usa essa figura mesmo. Então isso dá ideia para Paulo, e Paulo nos dando essa ideia de que a igreja precisa crescer. Hoje a igreja está terminada, a gente faz a manutenção, certo? Mas um dia ela começou, estava a sua formação, tijolinho, bloco, tijolinho, cimento, tal, esse negócio todo, depois. E ela chegou, está completinha agora. É isso que Paulo entendia, que os salvos também da mesma forma. Existem pessoas salvas, e ele não poderia deixar de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, de plantar igrejas, enquanto todos não estivessem fazendo parte. É por isso que ele fazia o que fazia. Ele não se acomodava pelo fato de a situação dele já estar confortável. Ele sabia que a igreja não estava completa, ele precisava edificar, ele tinha a convicção de que Deus o chamou para isso, para edificar quantitativamente, expansivamente.
Lá em Romanos 15, 20, a gente tem um texto que Paulo fala sobre isso, de edificar a igreja, que ele diz assim, para não edificar sobre fundamento alheio. Ou seja, ele já havia cumprido ali o seu trabalho, naquela região onde ele estava, o evangelho já estava estabelecido, já viu igrejas estabelecidas. Ele fala, tem que ir para outro lugar para não ficar edificando sobre fundamento alheio. Ou seja, aqui já tem um trabalho, a igreja está crescendo quantitativamente aqui, então vou para outro lugar onde não tem, onde precisa crescer, onde pessoas precisam nascer de novo. Então ele ia para outro lugar. Ele tinha essa ideia, mas ele também tinha a ideia da edificação como o fortalecimento da igreja. Ele tinha a convicção de que ele foi chamado por Deus para a edificação no fortalecimento da igreja. Ou seja, aqueles que já são crentes, aqueles que já estão na fé, que já estão fazendo parte da comunidade organizada ali, essas pessoas precisam ser edificadas, fortalecidas, para viverem a sua vida segundo as Escrituras Sagradas e desenvolverem o trabalho que precisam desenvolver. E para isso elas precisam ser edificadas, ou seja, precisam ser fortalecidas. Fortalecidas pelo quê? Pela palavra de Deus, pelo ensino da palavra de Deus. Da mesma forma que Paulo foi instruído na palavra de Deus e se fortaleceu, ele também entendia que a igreja se fortaleceria, ela cresceria pela pregação da palavra e cresceria no sentido de fortalecida também pela pregação da palavra, doutrina, ensino da doutrina bíblica, da teologia bíblica. E Paulo sabia que ele tinha que fazer isso. Lá em Efésios 4:12 está escrito o seguinte, 11:12: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui, quando Paulo usa a palavra edificação, ele não está usando no sentido da edificação do crescimento quantitativo, onde você prega o evangelho e as pessoas se convertem. Não, ele está usando no sentido de fortalecimento. Deus, ele está dizendo, Deus deu dons espirituais à igreja, aos membros da igreja, para que elas se fortaleçam, para que aqueles que já estão no corpo, que aqueles que já foram agregados, que já chegaram, já entraram, se fortaleçam, se edifiquem mutuamente, usando o quê? Dons espirituais que Deus concedeu a cada um. Paulo tinha os seus, e ele sabia que ele também tinha que usar esses dons espirituais para o fortalecimento da igreja. E ele estava fazendo isso e ensinando a igreja a fazer isso. O apostolado de Paulo consistia não somente em plantar igrejas, que seria a edificação do aspecto de expansão. Chegar lá, organizar pessoas crentes lá, e ali surgir um grupo de pessoas, organiza-se uma igreja. Como a gente faz, como a gente está fazendo. Temos pessoas que se convertem, pessoas que estão morando em tal determinado bairro, então nós fazemos o quê? Ao invés de trazermos todos para cá, nós abrimos ali uma nova igreja, que vai receber o nome institucional de igreja quando se organizar juridicamente. Mas é a igreja, porque é o ajuntamento de crentes. Ao invés de trazê-los para cá, Paulo fazia isso. Esse é um dos aspectos da plantação de igreja de Paulo. E outras é firmar essas pessoas, fundamentá-las, edificando-as no fortalecimento da fé, que é ali o estudo da palavra, esse negócio todo. Okay. Amados, o que a gente pode aprender mais aqui com o apóstolo Paulo, através aqui da palavra de Deus aqui? Aprendemos com o apóstolo Paulo que através da palavra de Deus o Senhor edifica a sua igreja, e que uma ênfase redobrada deve ser dada à preparação de obreiros que manejem bem a palavra da verdade. Isso a gente encontra lá em 2 Timóteo 2,15. Eu pulei uma parte aqui para a gente ganhar aqui um tempo e podemos fazer algumas aplicações. O que nós vemos no apóstolo Paulo? Um homem extremamente conhecedor das Escrituras, que, movido pelas suas convicções, ele faz aquilo que tem que ser feito. Ele vai e prega o evangelho, ele organiza igrejas, ele edifica esse povo, organiza a liderança e tal, deixa o pessoal preparado, cuidando, e a igreja se servindo ali, servindo a toda a igreja,
né? Conforme os dons que receberam. Então, o que deve ser uma prioridade numa igreja? O que deve ser prioridade para nós como igreja? É a preparação de obreiros. Esses obreiros necessariamente não seriam simplesmente algumas pessoas especiais para serem líderes, como pastores, seminaristas, obreiros, essas coisas assim, evangelistas, também, mas é preparar o povo de Deus teologicamente, doutrinariamente, para que todos nós possamos ser capacitados, preparados para toda boa obra, capazes de expor o Evangelho, capazes de iniciar trabalhos, iniciar novas igrejas, através da conversão, da pregação do Evangelho e conversão daquelas pessoas, iniciarmos trabalho. Amados, vocês lembram que há um tempo atrás, nós aqui como igreja, nós resolvemos mudar a forma das células de oração. Vocês lembram disso? Causou um certo descontentamento de alguns e tal. Vai acabar isso, o pessoal vai não sei o que lá. O nosso objetivo era exatamente que pessoas despertassem como líderes, desejosas de realmente de estar orando, de estar cuidando daquelas pessoas ali do seu bairro, da sua região, despertando-se para isso, fazendo a coisa de uma maneira espontânea, voluntária, e não simplesmente porque havia uma determinação, que havia uma célula aqui, uma célula ali, mas que ela fosse surgindo naturalmente, do desejo do coração de cada irmão, de cada irmã, de servir a Cristo, de anunciar o Evangelho ali na sua região, entre os seus vizinhos, entre os seus parentes, entre os seus amigos, reunir ali aquelas pessoas e começar a estudar a Bíblia, como de fato tem que ser. Mas às vezes a gente está tão impregnado de que tem que ser uma pessoa especial para fazer isso, que a gente acaba dizendo, eu não vou fazer. Na convicção de Paulo, isso não existe. Toda a igreja é chamada para edificar-se mutuamente, para plantar igreja, para iniciar trabalho, para levar pessoas a Cristo Jesus e para edificá-las na fé, cada um conforme o dom que recebeu. Mas não foi isso que aconteceu no nosso caso. Basicamente, as células pararam de funcionar, e pararam mesmo. Agora estão voltando de uma outra maneira, por causa de algumas pessoas que entenderam e falaram, não, nós temos que progredir. Mas olha, amados, o quanto nós precisamos progredir ainda, o quanto nós precisamos dessa visão de fazermos aquilo que temos que fazer, de deixarmos de ficar pensando que o outro tem que fazer. E às vezes nós fazemos isso por quê? Porque estamos despreparados teologicamente, a gente tem medo, mas o que é que eu vou falar? O que é que eu vou fazer? E se eu falar alguma besteira? E se eu ensinar alguma heresia? E se eu não sei o quê? E se eu não sei fazer, eu não sei o que lá? Por quê? Falta de conhecimento doutrinário, teológico, que muitas vezes quando a igreja oferece, às vezes a gente não participa, porque é chato, porque é cansativo, porque tem que pensar em muitas coisas. Seguindo o exemplo de Paulo, a maior coisa que a igreja pode fazer é investir na formação de obreiros, de pessoas que conheçam as Escrituras Sagradas, conheçam mesmo, para que não sejam enganadas. O ponto principal é que devemos nos conscientizar de que os plantadores de igrejas precisam ter bom treinamento bíblico e teológico, para que possam, desde o começo de novas igrejas, lançar fundamentos profundos que haverão de nortear as comunidades recém-fundadas. Olha só, isso é fundamental. Já pensou? Você conhece apenas a salvação em Cristo Jesus e conhece um monte de outras baboseiras, porque você vê na televisão, porque você vê nos programas evangélicos da televisão, porque você escuta no rádio, e por causa disso, e porque a igreja tal é famosa e faz isso, porque a outra igreja tal não sei o que lá. E aí você pega um monte de coisas, um monte de ideias, e você vai fundamentar o quê? Como que você vai poder fundamentar uma igreja sólida?
Só dá para fundamentar uma igreja sólida, firmada na palavra de Deus, que o vento pode bater, o mar pode vir em cima, as ondas podem, que a casa vai permanecer. Isso requer um treinamento, um conhecimento das Escrituras Sagradas. E aí nós chamamos a atenção de todos nós, amados, estudem as Escrituras Sagradas com seriedade. Conheçam as Escrituras Sagradas. Leiam sobre o assunto, sobre os temas teológicos. Nós temos bons livros aqui. Se não tivermos aqui de algum tema que você queira, nós temos pessoas que podem buscá-los para você. Ler devocionais ou devocionários aí é bom, é muito bom. Mas, gente, é aguinha com açúcar. É querer tudo mastigadinho. Os índios, alguns índios, eu ouvi falar isso, minha mãe que dizia que isso acontecia, que às vezes o bebezinho, lógico, não podia mastigar, então a mãe mastigava, não é isso? Mastigava lá o sei o que era aquela comida, fazia lá uma papinha. Desculpa aí, gente, não quero ser nojento, mas eu quero usar isso como um exemplo. Vai fazer aquela papinha na boca, aí depois dava para a criança. Alguém aqui já... Brincadeira. Mas eu fazia isso. Aí a criança mandava ver. Aí hoje a gente faz lá eu tenho os mingauzinho, né? Mingauzinho próprio, lá tem as coisas lá, as farinhas que você faz a misturinha, a papinha, e dá para a criança, não precisa mais fazer essa mastigação. Mas antigamente se fazia isso, para facilitar. Mas às vezes a gente fica nisso. Os devocionários são bons, nos ajudam, mas é aguinha com açúcar. É aguinha com açúcar. É ouvir o que outra pessoa aprendeu, que foi bom para ela, instrutivo para ela, mas que foi para ela. Deus falou com ela. É aguinha com açúcar. Você mesmo, no seu estudo bíblico, na sua dedicação, no seu zelo em conhecer as Escrituras, a teologia, você pode aprender e ouvir Deus falando diretamente com você através da palavra dele. Você descobrir uma verdade divina ali por você mesmo, lógico, movido pelo Espírito Santo. É isso, é diferente. Você saber pegar as Escrituras Sagradas e saber interpretá-las. Porque é muito bom a gente ficar bebendo dos outros, tomando essa papinha dos outros. Aí quando os outros não estão por perto, a gente esperneia, a gente não sabe o que fazer. Porque a gente pega a Bíblia e como a gente não tem a familiaridade da interpretação das Escrituras, a gente fica lá com as perninhas se esperneando, porque a gente não sabe o que fazer, não sabe como interpretar, não sabe como aplicar aquilo à vida. E aí a gente se debate, a gente chora, a gente pula, porque não tem ninguém. E aí por isso a gente às vezes fica com uma certa animosidade, uma certa bronca de pessoas, porque a pessoa não estava perto para me acolher, para me socorrer. Mas por que você não estava? Porque eu liguei e me atendeu. Porque não sei o que, eu precisava tanto. E a Bíblia fechada. Não veio, você não foi, eu não te achei, não sei o que lá. E a Bíblia fechada. E aí não vai ter devocionário que vai ajudar. Preparação, conhecimento das Escrituras, para que ela se torne tão real e tão natural em nós, que a gente é movido naturalmente a fazer aquilo que Deus espera que a gente faça, porque se tornou tão natural. Olha, é convicção, eu tenho convicção, eu creio nisso, é isso mesmo, é isso aí, é isso que eu vou fazer, não tem outra opção, é aquilo. Para a gente encerrar, amados, e falando de igreja relevante, o reverendo Nicodemos, ele colocou aqui o resultado de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos sobre as igrejas que mais crescem.
como que essas igrejas lá nos Estados Unidos, as maiores igrejas que mais crescem, como que elas crescem? O que elas fazem para crescer? O que elas fazem para crescer? Qual é a metodologia delas? Primeiro, diz o seguinte aqui, ó: precisamos implantar na igreja e no campo missionário a pregação bíblica expositiva. Ou seja, o que nós temos que fazer? Pregar a Bíblia e só a Bíblia. Usamos os recursos? Usamos. Ferramentas que são livros, que são estudos que outros fizeram, entendimento que outros antes de nós fizeram sobre aquele assunto, que chegaram, tal. Ferramentas, devemos usar isso. Ok? Mas o que nós devemos pregar? A Bíblia. Expor a Bíblia. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo isso, isso, isso. Mas por que ele está dizendo isso? Para quê? Para isso, isso, isso. Como isso foi útil para aquele povo naquela época? Assim, assim, assim. Como pode ser útil para nós hoje? Assim, assim, assim. Pregar a Bíblia, expor a Bíblia. Isso é pregação expositiva. Ok? Dá um resuminho aqui. Agora existem outras questões técnicas sobre pregação expositiva, mas basicamente é isso. É pregar a Bíblia. E para pregar a Bíblia, gente, a gente precisa conhecer a Bíblia. Estamos juntos até aí? Ok. Então nós vamos ver agora esse aspecto aqui da pesquisa. Este ponto fica reforçado. Que ponto? De que temos que pregar expositivamente as Escrituras Sagradas, porque é isso que honra a Deus, é isso que glorifica a Deus. Então este ponto fica reforçado pelo resultado de uma pesquisa recente lá em 97, feita por Tom Heine e sua equipe. Eles pesquisaram 576 igrejas que evangelizam mais eficazmente nos Estados Unidos. Então ele publicou o resultado disso em um livro e admite que muita coisa foi como ele esperava ser o resultado, né? E ele coloca um capítulo no livro onde diz assim, o título do capítulo é 10 surpresas, e ele fala de algumas descobertas inesperadas que ele teve. O que ele descobriu nessa pesquisa sobre as igrejas que mais crescem? A maneira como elas evangelizam e a forma que elas mais crescem. Então o reverendo aqui Nicodemos, ele cita 5 delas que ele achou serem importantes, mais importante para ele aqui no contexto dele. Então a primeira surpresa que esse pesquisador teve foi a seguinte: das igrejas que mais crescem nos Estados Unidos, poucas usam eventos evangelísticos, como por exemplo, campanhas evangelísticas com pregadores conhecidos e corais convidados. Poucas usam isso. A maioria dessas igrejas considerou ineficaz a promoção desses eventos. Elas gastam muito dinheiro, recursos e tempo na preparação, e somente uns poucos dos que se decidem durante o evento acabam ficando e sendo batizados nas igrejas. Em geral, as igrejas que mais crescem são as que simplesmente mantêm sua programação regular de cultos. Deu para entender? Então, dentre as surpresas que esse pesquisador teve, foi essa: que são poucas as igrejas que usam eventos evangelísticos como um mecanismo de crescimento. As que usam não têm o resultado que esperavam ter. E aí tem toda essa despesa, essas coisas todas que a gente viu aqui. Estamos juntos, gente? Presta atenção. Segunda surpresa: ministérios durante a semana não são necessariamente eficazes para o crescimento da igreja. A maioria das igrejas que estão crescendo, o número maior de convertidos vem dos cultos regulares. A mesma coisa do outro. Não eram os eventos com pregadores, não. Crescia pelos cultos regulares que tinha, pela participação das pessoas nos cultos. E aqui é a mesma coisa. Vários ministérios durante a semana, são igrejas que têm muitos ministérios durante a semana, mas a maioria das igrejas que estão crescendo lá, o número maior de convertidos vem dos cultos regulares, especialmente aos domingos. Alguns estudiosos têm defendido o que chamam de igrejas de 7 dias por semana, que oferecem toda a sorte de atividades à comunidade, como creches, escolas e outros ministérios.
Alguns acham que é isso que deve ser feito. A igreja tem que estar aberta. Tem gente que fala isso mesmo, né? Eu já ouvi muita gente falando, a igreja tem que estar aberta a semana inteira, pastor. Mas ninguém vem para ficar aqui na igreja, né? Deixar ela aberta e ficar aqui para cuidar das pessoas que vierem. E eles aqui, pela pesquisa que eles fizeram, e é lógico que isso é uma realidade, mesmo tendo esses ministérios funcionando durante a semana, isso não produz o resultado que eles esperavam. A igreja não cresce em função disso. Alguns até mesmo defendem que há estreita relação entre essas atividades semanais e o crescimento de igreja. A pesquisa de Heiner aponta na direção oposta. Ele pesquisou 576 igrejas, das que mais crescem, e pesquisou seus trabalhos evangelísticos. E o resultado foi exatamente o contrário. Não é isso que vai estar produzindo o crescimento da igreja. Na verdade, são os cultos regulares que estão levando mais pessoas a Cristo. Terceira surpresa dele é a seguinte: a evangelização tradicional está viva e passando bem. O que é a evangelização tradicional? O que vocês entendem que seja a evangelização